Queridos irmãos, eu convido que você abra as Escrituras no Salmo 147. Salmo 147. Eu quero te pedir que você acompanhe com atenção a leitura da palavra do Senhor. Salmo 147. Um dos últimos salmos. Salmo 147. Acompanhe, pois, a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado. Eles pensa as feridas, conta o número das estrelas, chama todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som de harpa ao nosso Deus, que cobre as nuvens dos céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma nação. Todas ignoraram o seu preceito. Aleluia. Palavra do Senhor para os nossos corações. Hoje nós aprenderemos com esse salmo que nós devemos louvar e confiar em Deus, porque Ele é grandioso. E mesmo sendo grandioso, Ele cuida de nós, que somos tão pequenos diante da sua imensidão. Aprenderemos hoje que nós devemos louvar a Deus e louvar a Ele em todo o tempo. E veremos esta verdade em 3 partes. A primeira parte é que nós devemos louvar a Deus. Nós devemos adorar a Deus, porque Ele é grandioso. E não apenas grandioso, mas Ele é sábio em todo o seu ser. Quero que você olhe para o texto que nós lemos, para os versos iniciais. E logo no verso 1, o salmista diz: louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, esse é o convite. Louvai ao Senhor, esta é a ordem que o salmista traz. E o porquê nós devemos louvar ao Senhor? Porque é bom e amável. É bom e amável cantar louvores a Deus. Logo no início, o salmista começa chamando a Deus de Senhor. E durante todo esse salmo,
nós veremos esta verdade que Deus é Senhor por 7 vezes. Bastante, né? Porque o salmista quer mostrar, através da palavra Senhor, que de fato e de verdade, o Senhor governa tudo e todos. O Senhor é grandioso, mas Ele também quer mostrar a nós que nós devemos louvar a Ele, porque Ele é sábio. Nós devemos louvar a Ele pela sua inteligência, porque Ele é sábio em todo o seu ser. E nós glorificamos a Ele, porque de fato, de verdade, Ele é sábio. Ainda no verso 1, depois de dizer que nós devemos louvar ao Senhor, e louvar a Deus porque é bom e amável, e é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. O salmista diz que nós devemos louvar a Ele, e nós devemos louvar a Ele porque lhe cai bem. Fica-lhe bem. Cântico de louvor. E pensando nessa questão que o salmista traz a nós, fica-lhe bem. De vez em quando, ou de quando em quando, nós nós vemos diante de nós somos confrontados com essa realidade do ficar bem. Às vezes é no sentido contrário. Por exemplo, quando eu estou para sair de casa, em qualquer momento, alguém lá em casa que eu vou, para preservar a identidade, não vou dizer o nome, quando eu estou com um cavanhaque ou com a barba, essa pessoa olha para mim e diz assim: esse cavanhaque não lhe cai bem. E é claro, como eu sou muito obediente, eu vou e tiro. Às vezes nós ouvimos isso não lhe cai bem, esta roupa não lhe caiu bem, essa atitude não lhe caiu bem. Mas às vezes nós somos confrontados com a parte positiva desta palavra. E é tão bom, né, quando alguém diz assim para a gente chega na igreja, alguém diz: essa roupa lhe caiu bem, esse corte de cabelo lhe caiu bem, essa atitude que você tomou lhe caiu bem. Isso é algo comum, mas o texto diz que algo cai bem ao Senhor. O texto afirma que algo cai bem ao Deus, e o que fica bem a Deus? O que fica bem a Deus é o nosso louvor a Ele. O que fica bem a Deus é a nossa adoração a Ele. O que fica bem é o nosso cântico a Ele, é o nosso cântico de louvor, mas principalmente o nosso louvor, o louvor que não apenas sai da nossa boca, quando expressamos por meio de canções a nossa adoração, mas principalmente o nosso louvor a Deus por meio da nossa vida vivida para a glória do seu nome. Porque é lá fora, enquanto estamos vivendo a vida, que nós de fato, de verdade, louvamos a Deus e louvamos a Ele com a nossa atitude. E às vezes as pessoas olham para nós através das nossas atitudes e então não compreendem quem é Deus na sua soberania e na sua bondade e na sua graça. Por quê? Porque nem sempre agimos como devíamos agir no nosso louvor diário. É mais uma vez um exemplo de uma pessoa que eu não vou dizer o nome, que às vezes quando eu estou para sair de casa, me olha de cima a baixo, e então diz: isso não ficou bom. Por quê? Porque quando eu chegar lá na igreja, as pessoas vão dizer: seu sapato está sujo. A culpa é de quem? É minha. Porque não olhei para você quando você estava saindo, não vi você se arrumar. Essa é a minha responsabilidade. Às vezes, quando nós agimos de forma má,
Às vezes, quando a nossa atitude não é boa, nós deixamos de louvar a Deus para com o mundo, porque o mundo precisa louvar a Deus, e ele precisa louvar a Deus através das nossas atitudes. E quando as nossas atitudes não são boas, o mundo olha e diz: que Deus é esse? Que Deus é esse que chama alguém, que diz que é salvo, que é remido, que ele ama, mas não age da forma que deveria agir? Fica bem louvar a Deus. Deus fica bem com o nosso louvor e a nossa adoração. Mas qual é o motivo de nós adorarmos e louvarmos a Ele? Porque Ele é grande, porque Ele é incomparável. E é isso que esse salmo reflete: Deus é grande, Deus é incomparável. E Deus é sábio em todo o seu ser. Olhem o verso 4 e o verso 5, porque o verso 4 e o verso 5 expressam a sabedoria de Deus e expressam a inteligência do Senhor. O verso 4 diz assim: conta o número das estrelas e chama-as todas pelo seu nome. E ele diz: grande é o nosso Senhor e muito poderoso. Preste atenção, talvez quando o salmista estava preparando esse salmo e ele queria expressar aos seus ouvintes, aquelas pessoas que ouviriam a poesia, leriam a poesia ou cantariam a poesia, ele queria expressar: Deus é sábio, Deus é inteligente. Como eu posso expressar a sabedoria e a inteligência de Deus? E ele olha e então diz: talvez dessa forma eu possa expressar o quanto Deus é sábio, o quanto Ele é inteligente. E ele diz: esse Deus que eu estou cantando e chamando-os para adorar, esse Deus conta o número das estrelas. Desde que o mundo é mundo, a humanidade sempre teve uma curiosidade mórbida pelo universo e a vastidão do cosmos. Sempre teve a curiosidade: o que há além desta realidade? O que há nos céus? E sempre tentou, ao olhar para o infinito, ao olhar para os céus, contemplar as estrelas. Eu lembro que eu não podia contar as estrelas quando eu era criança. Dizia minha avó que não podia. Mas o mundo sempre esteve curioso, e quando nós imaginamos a imensidão do cosmos, a imensidão do mundo, a imensidão de tudo que existe, o salmista diz: Deus é sábio, porque Ele conta cada estrela. Quando Abraão estava lá cabisbaixo, sem receber a promessa de Deus, adentrando a sua tenda, Deus o visita e diz: sai, olha para os céus, conta as estrelas, se é que tu podes. Deus é expresso na sua sabedoria, porque Ele conta todas as estrelas, mas não apenas conta, mas chama todas pelo seu nome. Além de contar as estrelas, e isso significa que Ele sabe o número de cada estrela, Ele também deu os nomes às estrelas e sabe o nome de cada uma dessas estrelas. Para mostrar a sabedoria de Deus de uma forma simples, Ele mostra que esse Deus é esse que conhece todas as coisas, que é Senhor dos céus e da terra. E ora, se Ele sabe, se Ele deu os nomes, é Ele também que nós entendemos que criou todas as coisas. Nós devemos louvar a Deus porque Deus é grandioso, porque foi Ele que criou todas as coisas, nos céus e na terra. E não apenas criou todas as coisas. E esse é o segundo motivo da nossa
adoração. Esse é o segundo motivo do nosso louvor. Porque além de saber todas as coisas, Deus é Ele que controla todas as coisas. É Ele que na sua providência conduz tudo o que existe. Conduziu no passado, conduz no presente e conduzirá também no futuro. Uma coisa é sabermos acerca da vida, uma coisa é sabermos acerca do mundo, outra coisa é ter a plena capacidade de intervir, a plena possibilidade de fazer mudanças. Nós não podemos, nós não temos controles, nós não podemos cuidar ou podemos mensurar o dia de amanhã. Mas pensem nisso. Esse Deus que é grandioso, esse Deus que é criador, esse Deus que é sábio e inteligente ao extremo, é Ele que controla todas as coisas. É Ele que controla tudo. Olhem o que diz o verso 8 e o verso 9. O verso 8 diz assim: que cobre de nuvem os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Agora, o salmista nos traz à memória que Deus não é apenas aquele que vê, mas Deus é aquele que age. Nós devemos louvar a Ele, porque Ele fez, Ele faz e Ele fará. Ele é o Senhor dos céus, da terra, Ele é o Senhor da natureza. O verso 15 confirma essa verdade: Ele envia as ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. O verso 16, ele diz: dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resistirá ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete, e faz soprar o vento, e as águas correm. Deus é esse que tem o controle sobre todas as coisas, que tem o controle sobre tudo que existe, porque foi Ele quem criou. Às vezes estamos preocupados com os fenômenos da natureza, com a chuva, com o calor, com o frio, e sempre há a ansiedade no nosso coração sobre essa questão, o domínio sobre essas coisas. E, na verdade, nós não temos domínio sobre nada. Nós não temos domínio sobre a natureza. Nós não temos domínio, como disse, nem ao menos pela nossa própria vida, porque somos pequenos, frágeis. E olha que tem gente que se acha acima da média, por causa da sua inteligência, da sua esperteza, da sua força. Mas quando estamos diante da força da natureza, percebemos o quanto somos frágeis. Mas Deus é diferente. Ele é grandioso. Ele é sábio, poderoso. E esse que é poderoso, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Isso é o motivo que leva o salmista a louvar ao Senhor, a saber que Deus é Senhor de todas as coisas, que o mundo não está girando pela sua própria conta, o mundo não caminha à sua própria vontade. O salmista entende que Deus é criador, mas ele entende que esse Deus que é criador é aquele que mantém todas as coisas, é aquele que, pela sua providência, que às vezes é agridoce, Ele conduz tudo e todos em todos os tempos. E nós devemos louvar a Ele, porque Ele é o Senhor que age. Ele é o Senhor que age em todo o tempo. Mas há uma terceira verdade.
que esse salmo nos convida a adorar e louvar a Deus. E a terceira verdade é que, apesar desse Deus ser tão grande quanto Ele é, acima de todas as coisas, todo-poderoso, santo, glorioso, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele mantém todas as coisas, mas apesar da sua grandeza, Ele está atento ao pequeno, ao simples, ao seu povo. Apesar da sua grandeza, Ele está atento aos seus. Ele está atento às orações, ao clamor daqueles que são seus. Que alegria nós temos de saber que Ele olha para os seus e abençoa os seus. O verso 2 e o verso 3 reafirmam esta verdade. O verso 2 ele diz: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara os de coração quebrantado, lhes pensa as feridas. O verso 13 diz: pois é Ele que reforçou as trancas das tuas portas, que abençoa os teus filhos dentro de ti, que estabeleceu paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. O Deus que nós devemos louvar, Ele é grandioso, e nós devemos louvá-lo porque Ele é criador de todas as coisas e extremamente sábio. Devemos louvá-lo porque Ele tem um controle, Ele controla todas as coisas. Mas nós devemos louvá-lo porque, de forma muito pessoal, de forma muito íntima, Ele cuida de nós. Ele sara as nossas feridas, sejam as feridas emocionais, as feridas físicas. Ele está atento àquilo que eu e você precisamos. Ele cuida da nossa casa. Não somos nós propriamente que cuidamos do nosso lar. Antes é Ele que cuida da nossa casa, cuida dos nossos. E mesmo que nós não vigiemos, Ele está cuidando daqueles que estão dentro do nosso lar. É Ele que nos dá o pão de cada dia. Não é a nossa força, nem o nosso vigor, mas é Ele que nos dá a força para trabalhar. É Ele que abre portas de emprego. É Ele que nos dá a possibilidade de ter em nossa casa o pão de cada dia. É Ele que dá a nossa casa, seja ela própria ou não. É Ele que nos livra de todos os males. É Ele que manda a chuva para nos abençoar. É Ele que manda o sol para aquecer os nossos corpos. Nós devemos louvar a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Mas às vezes nós esquecemos que Ele cuida de nós. Às vezes nós nos sentimos como os apóstolos, quando preocupados sobre o dia de amanhã. Certamente, a bolsa que ficava com o tesoureiro estava vazia. Provavelmente o tesoureiro disse: olha, acabou o dinheiro. Amanhã não tem o que comer. Os discípulos lembravam que deixaram a sua casa, a sua família. Os discípulos lembravam que deixaram as suas propriedades para seguir ao Mestre. E eles estavam ansiosos com o que haveriam de comer e de beber.
estavam ansiosos com o que viriam a vestir. Foi quando Deus, sabendo desta verdade, em Jesus Cristo, lhes afirmou a verdade bela e graciosa de que Deus cuida da sua natureza. Deus cuida das flores. Deus cuida dos animais nos campos. Deus cuida das aves nos céus. E se Ele cuida de todas elas, da obra da sua criação, quem dera, Ele não cuidaria de nós. E Ele diz aos seus discípulos: não andeis ansiosos quanto a essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse mesmo Deus que disse esta verdade no passado, continua a cuidar do seu povo hoje, a cuidar da sua vida, a cuidar da minha vida. Ele cuida de nós e por isso nós podemos descansar nele. Por isso, em toda circunstância, você deve louvar a Deus, porque Ele cuida de ti. É interessante porque o salmista traz uma verdade arrebatadora ao nosso coração. Ele dá o sol, a chuva, Ele dá as possibilidades a todos igualmente. Isto é verdade, porque a chuva e o sol vêm para justos e injustos. Esta é a sua graça geral, essa é a sua graça abrangente, mas o cuidado pessoal, o cuidado íntimo, o cuidado que perpassa a alma e o coração, Ele não dá a todos, mas Ele entrega e Ele faz a um grupo especial. E é isso que o verso 11 diz para nós. Ele diz: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam a sua misericórdia. Agradar-se é exatamente isso. Deus agrada-se daqueles que o temem. Não é todos. Não é para todos as bênçãos especiais da salvação. As bênçãos de ter o Espírito Santo em seus corações. As bênçãos que vão além daquilo que o nosso coração e a nossa alma veem. Ele se agrada, Ele abençoa de forma plena os que o temem. Você teme a Deus? Você adora o Senhor? Você respeita a Deus? Você louva a Ele de fato, de verdade? Porque ao fazê-lo, Deus se agrada e Ele abençoa. Ele se agrada, Ele abençoa, Ele cuida daqueles que reconhecem que são frágeis, pequenos, que são dependentes, porque Deus, Ele não faz caso dos que se acham fortes e poderosos. Verso 10 ele diz: não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Porque Ele veio para os que estavam doentes, os que são fracos e débeis, aqueles que esperam na sua misericórdia. Esse salmo nos convida a louvar ao Senhor em todo o tempo. Esse salmo nos convida a louvar a Deus porque Ele é grandioso, Ele é sábio, Ele é extremamente inteligente. Ele criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas com o seu braço forte.
Nada foge da sua ação soberana. Nem nós, nem os que aqui no mundo estão. A natureza está nas suas poderosas mãos. Assistimos filmes que falam sobre o fim do mundo, com catástrofes naturais, não é isso? Mas a revelação especial de Deus não diz que o mundo acabará desta forma ao acaso, porque Deus é Senhor dos céus e da terra. E por mais que nós possamos agir contra a natureza é do Senhor, e Ele tem o poder de controlá-la. Nós devemos louvar, porque nós podemos esperar e confiar que esse Deus está controlando soberanamente todas as coisas. Mas nós devemos louvá-lo, porque Ele está ao nosso lado, hoje e sempre. Nós devemos louvá-lo, porque Ele fez uma promessa a mim e a você. A promessa é: eis que eu estou convosco todos os dias. E Ele está ao seu lado. Nós devemos louvá-lo, porque Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem o poder sobre os céus e a terra. Ele controla tudo e todos. É Ele que no dia da adversidade pode dizer à natureza, ao mar e aos rios, à natureza de uma forma geral: acalme-se. Mas foi Ele que, por graça e misericórdia, foi Ele que nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A grande verdade da bênção que você tem recebido é que Ele não fez isso a nenhum outro. Ele não fez isso ao ímpio. Ele fez isso para os seus eleitos. Ele fez isso para você. Ele veio para que você tenha vida e tenha vida eterna. Por isso, ao sair daqui, você reforce o seu desejo de louvar, adorar e glorificar a Deus, porque Ele pagou o grande preço para que você pudesse ter vida e vida eterna. Ele pagou o grande preço para que você estivesse sendo cuidado pelo Pai eterno. Louve a Ele por aquilo que Ele é. Bendiga a Ele em toda e em qualquer circunstâncias. Traga sempre à sua memória que nós devemos louvá-lo hoje e sempre. Devemos viver uma vida para glória, louvor e honra dele mesmo. Eu quero te convidar a, se você puder, coloque-se de pé. E eu quero fazer coro com o salmista e dizer: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso bem. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Louve ao Senhor, hoje e sempre. Louve ao Senhor com a sua confiança plena nele, na sua soberania, na sua sabedoria, na sua condução sobre a sua vida, porque Ele cuida dos seus.
Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Santo Deus e eterno Pai, bendito seja o teu nome. Bendito seja o nome daquele que é sobre todos os nomes. Bendito seja o Senhor, porque és Criador dos céus e da terra. Criou tudo e todos. Conhece todas as coisas. E assim como o salmista declarou, para onde poderemos fugir da sua presença? Se subirmos ao mais alto dos céus, ou se descemos no mais profundo do abismo, tu estás lá. E sendo soberano como tu és, poderoso como tu és, nós te louvamos porque o Senhor controla tudo e conduz tudo segundo a tua santa vontade. Mas louvamos a ti, ó Deus, porque temos a certeza que o Senhor tem um relacionamento íntimo e pessoal conosco. O Senhor nos chama de seus filhos. Nós somos o teu povo. Nós somos a tua nação santa. Família bendita do Senhor. Cada um de nós que tememos a ti. Cada um daqueles que tem Jesus como Senhor da sua vida, que entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Todos nós, amados do Senhor, somos cuidados, abençoados por tua infinita graça. Não precisamos temer as circunstâncias e o amanhã, porque o amanhã a ti pertence, e nós a ti pertencemos também. O Senhor na cruz do Calvário morreu por nós, para que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. O Senhor tem cuidado de nós todos os dias, e nós te louvamos, bendizemos por isso, Senhor. Mas que o teu Santo Espírito, nos dias mais tenebrosos, nos dias maus, nos faça lembrar desta verdade, que o Senhor nos ama, e o Senhor nos ama com amor eterno, e o teu amor é suficiente para mantermos-nos no caminho que devemos andar. O Senhor cuida de nós, hoje e sempre. O Senhor cuida do nosso emocional, do nosso coração, da nossa alma. O Senhor cuida da nossa família. Bendito seja o Senhor, porque cuida dos nossos. Bendito seja o Senhor, porque cuida da tua igreja. Cuida hoje e cuidará até o fim. Louvado seja o Senhor. Nós oramos com a plena certeza da tua ação poderosa por meio da tua palavra. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.